Boa noite a todos, sejam bem-vindos, encarnados e desencarnados, todos presentes. Espero que de corpo e alma, principalmente os encarnados. Porque os desencarnados a gente sabe que eles estão sem o corpo, mas o espírito está aqui por perto. A mensagem que o Fred leu e os livros que ele citou tem tudo a ver com esse capítulo de hoje. E longe de mim querer fazer palestra aqui para vocês, tá? A gente está fazendo uma reflexão, um estudo, embora a gente não tenha, no momento, até por não ser tanto tempo assim, a oportunidade de poder abrir para perguntas e respostas, até porque também não me sinto à altura de responder alguns questionamentos que forem colocados. Mas o estudo a gente vai procurar fazer de acordo com a orientação do Evangelho e de um livro que eu trouxe, no final eu vou citar, como um suporte para o estudo dessa noite. Então, no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. O capítulo ele tem um início falando, o primeiro item desse capítulo, ele vem falando sobre injúrias e violências. E aí eu achei assim interessante a gente trazer um pouquinho da conceituação da injúria e violência para que a gente possa entender a mensagem de Jesus. Porque ela não está só vinculada àquele passado, àquela época que Jesus esteve por aqui, mas principalmente nos dias de hoje, nos dias em que nós, nesta encarnação, estamos vivenciando. Então, para a gente ver que é atemporal a mensagem de Jesus. Ela serviu tanto naquela época, como serve de forma muito intensa ainda nos dias de hoje. E provavelmente ainda vai nos servir ainda durante muitos séculos para frente, nesse processo de transição planetária em que nós nos encontramos, em que as turbulências desse processo são imensas. E aí, com esses conceitos que eu gostaria assim, que todos prestassem atenção, pedindo até desculpa, porque eu vou ler um pouquinho, até porque minha memória também não está tão boa assim, mas para ajudar, para que nós possamos a cada sentido aqui fazermos uma reflexão íntima das nossas vidas, dos nossos comportamentos. Então, primeiro, injúrias. Diz que injúria é a ação de ofender a honra e a dignidade de alguém. Significa o mesmo que, aí é uma repetição, injuriar ou ofender, e ela tem origem na palavra injustiça e corresponde, é claro, àquilo que é injusto ou contrário do que é direito. Em termos penais, o direito define a injúria enquanto um dos crimes contra a honra. Então, o direito prevê que injúria é um crime, portanto, é um ato dito ofensivo, um ato ou um dito ofensivo que representa algo desonroso para a outra parte a quem esta injúria está sendo feita. O crime de injúria ele está no artigo 140 do Código Penal. E a queixa-crime por injúria pode gerar condenação com pena de 1 ano a 6 meses de prisão e multa. Então, para que a gente pense bem, né, antes de cometer qualquer ato nesse sentido, que não é uma coisa, não é uma brincadeirinha, não. É uma coisa muito séria.
Pela perspectiva legal, um exemplo de injúria é ofender alguém chamando diretamente de ladrão, idiota, imbecil. E ele cita aqui alguns casos da injúria qualificada, que infelizmente nós temos presenciado em algumas situações, tipo campo de futebol, no momento que estamos vivendo por esses dias de propaganda política eleitoral, né, da falta de respeito de alguém que defende um determinado partido, e aí a gente é obrigado a ouvir determinados tipos de injúria, sim, quando somos xingados ou quando emitimos um xingamento a alguém usando palavras de baixo calão e xingamentos que realmente ofendem e deixam pessoas muito magoadas com isso. E, com certeza, muitos até traumatizados, dependendo da condição em que a pessoa se encontre, principalmente na situação de racismo, feminismo, contra crianças, idosos. Isso causa, sim, verdadeiros traumas. E então, aqui, diz assim que a justiça brasileira ainda prevê a injúria real, ou também chamada de injúria física, que é a agressão física de forma vexativa, com um tapa na cara, por exemplo, que causa uma situação humilhante além da lesão corporal. Se já é uma situação humilhante, quando as duas pessoas estão a sós, imagine isso em público, o que transtorno causa para quem está sofrendo esse tipo de agressão. Bom, com relação à violência, aí a coisa vai mais a fundo. Sociologicamente, a violência se manifesta por meio da tirania, da opressão e do abuso da força. Ocorre do constrangimento exercido sobre alguma pessoa para obrigá-la a fazer ou deixar de fazer um ato qualquer. Existem diversas formas de violência, tais como as guerras, conflitos étnicos, religiosos e banditismos. Pela Organização Mundial de Saúde, a violência é compreendida como um problema de saúde pública. E ela pode ser definida, de acordo com dois estudiosos aqui sobre o tema, chamado Minayo e Souza, um estudo que foi feito em 1998, eles colocaram a seguinte questão: qualquer ação intencional perpetrada por indivíduo, grupo, instituição, classes ou nações dirigida a outrem que cause prejuízos, danos físicos, sociais, psicológicos e ou espirituais. A Organização Mundial da Saúde considera que há relação clara entre a intenção do indivíduo que apresenta ou se envolve num comportamento violento e o ato da ação praticada, ou seja, existe intenção clara. Ninguém pode dizer que praticou aquele ato sem intenção. Reagiu, agiu com violência, e pensou e agiu, houve intenção. Neste sentido, a violência é definida como o uso intencional da força ou do poder real ou em ameaça contra si próprio, contra outra pessoa ou contra um grupo ou uma comunidade que resulte ou tenha possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. A tipologia proposta pela OMS indica 3 grandes categorias de violência, que correspondem às características daquele que comete o ato violento.
seriam a violência coletiva, que inclui os atos violentos que acontecem nos âmbitos macrosociais, políticos e econômicos e caracterizam a dominação de grupos e do Estado. Nessa categoria estão os crimes cometidos por grupos organizados, os atos terroristas, os crimes de multidões, as guerras e os processos de aniquilamento de determinados povos e nações. Como isso está atual. Se nós pararmos, e quem gosta de parar e ligar a televisão nesses canais de notícias, vai ver da hora que amanhece até... Aliás, hoje em dia não existe mais nem canal de televisão que interrompe a sua programação, 24 horas por dia. E se deixar ficar 24 horas nesses canais, é só ouvindo notícias desse tipo. A outra é a violência auto-infligida, subdividida em comportamentos suicidas e os autoabusos. No primeiro caso, a tipologia contempla suicídio, ideação suicida e tentativas de suicídio. O conceito de autoabuso nomeia as agressões a si próprio e as automutilações, coisa que está muito comum hoje, infelizmente, entre os nossos jovens adolescentes e até crianças. Mas nada disso estava fora da previsão de Kardec. Se nós formos olhar no livro Obras Póstumas, no capítulo que fala sobre a regeneração da humanidade, nós vamos ver que Kardec, já lá no ano de 1800 Obras Póstumas foi após o desencarne de Kardec, mas ele deixou alguns estudos sobre isso, já tratando dessas questões que estão ocorrendo atualmente, sobre suicídios infantis, adolescentes, de adultos até idosos. A violência interpessoal, subdividida em violência comunitária e violência familiar, também uma coisa muito comum atualmente, que inclui a violência infligida pelo parceiro íntimo, o abuso infantil e abuso contra os idosos. Na violência comunitária, inclui-se a violência juvenil, os atos aleatórios de violência, o estupro e o ataque sexual por estranhos, bem como a violência em grupos institucionais, como escolas, locais de trabalho, prisões e asilos. A essa classificação, Minayo, em 2006, ele acrescenta a violência estrutural, que se refere aos processos sociais, políticos e econômicos que produzem a fome, a miséria e as desigualdades sociais de gênero e etnia. Em princípio, essa violência ocorre sem a consciência explícita dos sujeitos. Perpetua-se nos processos socio-históricos, naturaliza-se na cultura e gera privilégios e formas de dominação. A violência no Brasil é um problema estrutural de nossa sociedade que gera pânico na população, perdas financeiras para o país e que reduz a qualidade de vida do povo brasileiro. O problema da violência no Brasil está relacionado à falência e corrupção das instituições públicas, principalmente a educação e a segurança. Gente, pelo amor de Deus, nada a ver com as nossas questões atuais mas é a nossa realidade, que sempre esteve presente no nosso país há muitos anos, independente do governo que temos. Bom, para que nós possamos agora entender a mensagem de Jesus dentro dessa bem-aventurança, vamos aqui trazer as suas máximas, onde ele diz na primeira delas aqui: bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra.
Está em São Mateus, no capítulo 5, versículo 5. A segunda máxima: bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Capítulo 5, versículo 9. E aí Jesus diz assim: aprendestes o que foi dito aos antigos: não matareis, e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. E que aquele que lhe disser: sois louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Jesus faz da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e mesmo toda expressão descortês com respeito ao semelhante. Ora, nós vimos lá no início quando falando das injúrias, né? Raca era entre os hebreus um termo de desprezo que significava homem de má conduta e se pronunciava escarrando e desviando a cabeça. Ele vai mesmo mais longe, uma vez que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser ao seu irmão: sois louco. É evidente que aqui, como em toda circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas em que uma simples palavra pode ter bastante gravidade para merecer uma reprovação tão severa? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve regular as relações dos homens e manter entre eles a concórdia e a união, que é um insulto à benevolência recíproca e à fraternidade, que entretém o ódio e a animosidade. Enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei do cristão. Mas o que Jesus por estas palavras? O que diz Jesus por essas palavras? Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra, tendo ele dito para renunciar aos bens deste mundo e prometendo-os do céu. À espera dos bens do céu, o homem tem necessidade dos da terra para viver. Somente lhe recomenda não ligar a estes últimos mais importância do que aos primeiros. Então, tudo isso que nós lemos sobre injúria e violência está intimamente relacionado a essa questão de nós darmos mais importância aos bens da terra do que aos bens do céu, aos bens materiais. Por estas palavras, ele quer dizer que até esse dia os bens da terra estão assambarcados pelos violentos, em prejuízo daqueles que são brandos e pacíficos, que a estes frequentemente falta o necessário, enquanto que os outros têm o supérfluo. Promete que justiça lhes será feita, na terra como no céu, porque são chamados filhos de Deus. São chamados filhos de Deus. Quando a lei de amor e de caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo, que está por trás de todas essas ações de injúria e violência. O fraco e o pacífico não serão mais explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal será o estado da terra quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela tornar-se um mundo feliz pela expulsão dos maus. Já dava até para a gente parar por aqui, né? Porque eu acho que depois desses conceitos de injúria e de violência e dessas máximas de Jesus e desses esclarecimentos do próprio Kardec,
Já dá para a gente entender um pouquinho por que Jesus pediu para que nós fôssemos brandos e pacíficos. Quando a gente está estudando isso aqui e que a gente começa a fazer essas reflexões em cima dessa condição de injuriarmos alguém, de ofendermos alguém, ou de usarmos de violência para impor nossas vontades ou limitar a vontade de alguém, isso trazendo para as questões pessoais, tirando as questões que envolvem a humanidade como um todo, essas questões que são mais coletivas, né? Mas trazendo para nós temos que fazer a nossa reflexão. Se eu for uma pessoa buscar a brandura e ser pacífica, ou ser branda significa que eu vou como agente, ou seja, como alguém que vai infligir o ato de injúria ou violência a alguém. Se eu me colocar nessa posição e começar a agir como uma pessoa mais branda, mais calma, com certeza eu deixarei de realizar esses atos. Pacífico, se eu conseguir intermediar as questões que estão à minha volta, se eu levar aqueles que estão se desentendendo uma forma de se reajustarem, de se pacificarem. Nos termos coletivos, nós temos um exemplo de um grande pacificador que foi Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, ele agiu com total espírito de pacifista quando ele se colocou contra uma situação naquela época, né, em que ele vivia na Índia, contra a forma como eles estavam sendo governados, de uma forma muito pacífica, sem usar de qualquer tipo de violência, e conseguiu mudar e evitar um massacre até sangrento entre aqueles que estavam se confrontando. Então, nós temos que também nos colocar nessa posição de sermos agentes de levar a brandura e a paz nos lugares onde existem a violência. Existe o lado daquele que está sofrendo a injúria ou a violência, que dentro da mensagem de Jesus talvez esteja mais direcionada. Tem um autor espírita chamado Richard Simonetti, eu gosto muito dele porque as obras dele são obras muito simples e sempre traz ensinamentos para nós que conseguimos fazer uma reflexão e buscar seguir os esclarecimentos e entender esses esclarecimentos que ele nos traz. No livro A Voz do Monte, onde ele retrata cada bem-aventurança, no item 14, ele intitula assim: para desativar explosivos. Olha a mensagem. E aí ele vem repetindo aqui: ouviste o que foi recomendado aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que quem quer que se encha de cólera contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Que aquele que disser a seu irmão, raca, estará condenado pelo tribunal, e que aquele que lhe disser, és louco, merecerá condenação ao fogo do inferno. Usando a fórmula, ouvistes o que foi recomendado aos antigos, Jesus refere-se às escrituras sagradas do judaísmo, para citar determinado trecho que ele iria abordar durante o Sermão do Monte. Em seguida, usando outra fórmula, eu, porém, vos digo,
enuncia ensinos que alterariam substancialmente conceitos temporais superados pela sua moral, ou dar-lhes um alcance maior, oferecendo ao homem uma visão mais clara de si mesmo e uma responsabilidade mais bem definida em relação ao seu semelhante. Começa demonstrando que cometemos falta, não apenas quando matamos alguém, mas também quando nos encolerizamos contra alguém, quando colocamos em dúvida sua sanidade mental, ou quando o desprezamos, o que os judeus faziam pronunciando a palavra raca, que significava homem sem nenhum valor, e enunciavam-na cuspindo de lado para deixar bem claro que a pessoa não merecia nenhuma consideração. Já falamos isso. Aí ele traz uma coisa aqui muito importante, quando ele diz assim: embora fora do alcance da justiça humana, esse tipo de comportamento é de uma violência arrasadora, a ponto, olha a importância disso aqui. A partir daqui a gente pode refletir por que tantas crianças, tantos jovens, as mulheres, pessoas que sofrem a questão da homofobia, passam. Diz assim: embora fora do alcance da justiça humana, esse tipo de comportamento é uma violência arrasadora, a ponto de ser capaz de matar, olha só, matar na vítima o bom humor, a coragem, a alegria, a estabilidade íntima. Olha o que é feito quando a gente, às vezes, achando que está falando Tem gente que acha que está falando uma piadinha, né? Dentro de casa, para um filho, até para a esposa ou para o esposo, está achando que é uma brincadeirinha, mas nós não entendemos o alcance do que nós estamos falando, principalmente quando tem intenção realmente de magoar, né? Então, assim, a ponto de matar na vítima, ou seja, aquele que está sofrendo esse tipo de violência, a coragem, o bom humor, a alegria e a estabilidade íntima. Isso leva muitas pessoas a ir parar em consultórios para fazer terapias, em consultórios psiquiátricos, para tomar medicamentos, para conseguir superar o trauma que é causado nelas, às vezes por uma simples palavra. Uma palavra de agressão que para aquele que está proferindo, às vezes não vai fazer mal nenhum, mas aquele que está recebendo, o mal pode ser muito grande. Por isso, sempre que a nossa palavra se transformar em estilete agudo, contundente, a ferir o semelhante, estaremos enquadrados como assassinos do sossego alheio, compelindo-nos a estágios depuradores de inquietação e angústia em penitenciárias interiores. Penitenciárias interiores, ou seja, nós nos trancamos dentro de nós mesmos e ficamos ali enclausurados e não conseguimos mais nos comunicar. Nos fechamos totalmente para toda e qualquer ação externa. Não temos coragem de conversar com a mãe, com o pai, com o irmão. E até que isso venha à tona, que se perceba o que está acontecendo, pode ser tarde. Penitenciárias interiores situadas em nossa própria consciência. Alguém diria: quando me exaspero com outrem, é porque já me aborreceu ou prejudicou tanto que feriu mortalmente minha paciência.
Semelhante raciocínio revela total desconhecimento dos princípios evangélicos. Segundo Jesus, a base fundamental de nossa estabilidade íntima não é o que os outros nos fazem, mas o que nós fazemos ao outro. O mal atirado em nossa direção somente nos atingirá na proporção em que lhe oferecemos guarida e nos propusermos a usá-lo em revide. Se alguém nos remete uma bomba pelo correio e soubermos qual o conteúdo do pacote, seremos tolos se nos dispusermos a abri-lo. Então as ofensas elas acontecem dessa forma. Nós só recebemos ela e colocamos ela dentro da gente se nós quisermos. Então eu digo assim, tudo que é de fora, que tenta nos atingir, nós temos como colocar um bloqueio para que isso não aconteça. É como ele diz aqui, existem princípios evangélicos que nos ensinam a nos comportarmos não para rebater as ofensas, mas para nos protegermos dela. O mesmo acontece com as injúrias que nos fazem. São bombas perigosas, capazes de colocar em risco nossa própria saúde. Quantos males, quantos problemas de saúde surgem em decorrência da dificuldade que temos de administrar as injúrias e as ofensas que são atiradas contra nós. Ou até aquelas que nós também mandamos para os outros. Eu acho, dentro da minha, aqui, a gente do meu entendimento, eu fico sempre pior quando eu me dirijo a alguém de uma forma indelicada. Depois eu fico naquela situação de se eu não devia ter feito aquilo, e aí vem aquele remorso, e ele não melhora enquanto eu não vou lá e não vou chamar aquela pessoa para me redimir com ela e pedir o perdão que eu preciso pedir. Embora às vezes não mereça ser perdoado. Mas somente depois que nós fazemos isso é que nos sentimos mais aliviados. E aquele que perdoa fica melhor ainda, se é que ele tem algo a perdoar, porque como o Chico já dizia, quando alguém perguntava, né, se ele costumava perdoar as pessoas que o atingiam, ele disse assim, eu não tenho que perdoar nada a ninguém, ninguém me feriu, ou seja, aqueles que tentaram feri-lo não conseguiram, então ele não tem por que perdoar. A atitude mais acertada é a compreensão. Se procuramos ver no remetente alguém certamente perturbado por problemas e desajuste que lhes inspiram tal agressividade, teremos condições para desativar a bomba, preservando o próprio equilíbrio. Se estamos transitando de automóvel e surge um congestionamento de tráfego, muito comum hoje em dia, infelizmente nos horários de pico é terrível, mas é justamente nesses horários onde nós colocamos à prova a nossa paciência e a nossa tolerância. Provocado por desarranjo em veículo à frente, será inútil ficarmos buzinando impacientes. Melhor será ajudar o motorista e resolver seu problema para que possamos prosseguir a viagem. Trazendo isso como uma metáfora, mas trazendo para a nossa vida, é dessa forma que nós temos que olhar aqueles que às vezes chegam perto de nós, um pouco alterados e tentando nos atingir de alguma forma. Temos que ser compreensivos, parar e pensar, algo não está bem com essa pessoa, vamos dar um tempo para ela, que daqui a pouco, como diz o ditado, vamos esperar o barro secar? É aquela historinha da mãe que estava andando com a criança e passou perto de uma lama e um carro espirrou a lama e a menina começou a chorar, esperneando, porque sujou o vestido dela, e aí a mãe falou para ela, calma, calma,
Vamos esperar o barro secar. Quando o barro estiver seco, fica mais fácil de limpar a sujeira. E é assim no nosso comportamento, no nosso dia a dia. Temos que esperar realmente a poeira assentar, para que aí a gente consiga ter um diálogo, conversar e saber o que está acontecendo e chegar a uma solução. O mesmo acontece no relacionamento humano. Não raro as pessoas atravessam o nosso caminho, estacionadas na perturbação, trazendo-nos constrangimento e mágoa. Não adianta fazer soar buzinas de irritação. É fundamental usemos de compreensão e nos disponhamos a deixar o carro do melindre e dos ressentimentos, tratando de ajudar o companheiro a fim de que nos libertemos. Toda a moral evangélica se funda num ponto essencial. A nossa felicidade está subordinada não ao que recebemos, mas ao que damos. Aqueles que justificam sua agressividade, sua impaciência, seus desajustes, atribuindo-os ao comportamento alheio, ainda não aprenderam e nem apreenderam nada do Evangelho. E aí, para finalizar, a gente traz aqui a mensagem que está lá no Evangelho. Diz assim: se queremos nos tornar bons espíritas, lembremos da recomendação que está lá no capítulo 13, sede perfeitos. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. E se queremos ser bons cristãos, sigamos a recomendação do Cristo. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Muito obrigada.